senhor vai... Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Ainda Estou Aqui. Talvez, provavelmente, quem sabe, o mais badalado filme brasileiro de 2024, que acabou de chegar aos cinemas depois de fazer uma carreira internacional brilhante. Mas antes de chamar aqui Robledo Milani para conversar comigo, para a gente trocar uma ideia sobre o novo longa-metragem de Walter Salles, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É rápido, é fácil. Se você tiver de boa vontade, compartilhe esse episódio com seus amigos, indica o Papo de Cinema para aquele grupo que gosta de discutir de cinema. Vamos aumentar essa discussão, vamos colocar mais tempero nesse molho. E se você estiver nos vendo e nos ouvindo no YouTube, se certifique de que segue o Papo de Cinema para ser notificado, porque tem muita coisa boa chegando por lá. Não é mesmo, Robledo Milani? Olá, pessoal. Olá, Marcelo. Olá, os nossos seguidores, ouvintes, espectadores aqui do Papo de Cinema. A gente fala muito de filmes nacionais, filmes estrangeiros, séries, festivais. E, às vezes, aqui, você sabe, a gente é sempre muito franco. A gente fala do que é bom e o que tem de ruim também. Tem filme aí que merece levar pedrada e a gente dá pedrada. Lembre-se do podcast sobre Coringa, Delírio 2. Mas a gente sabe... já vai ele se entregar quando ele tá errado. Robledo, preserve, eu sou teu amigo, preserve a sua imagem. Coringa, delírio de quem gostou desse filme, né? Mas tudo bem, vamos lá, seguimos. A questão toda é que Ainda Estou Aqui é um grande filme, então isso é muito bom a gente estar presente, a gente estar falando, a gente estar reunido, um filme que está chegando agora 7 de novembro aos cinemas do Brasil inteiro, sabendo que o filme já teve algumas exibições no Brasil antes, aliás, até é o representante nacional, representante brasileiro no Oscar do 2025, e até por critérios de academia, o filme já tinha que ter estreado tal, até meados de setembro, se eu não me engano, já precisava ter tido uma exibição comercial regular dentro do país. O filme já teve uma estreia no país, isso é importante ressaltar. O filme já passou, ficou uma semana em cartaz, numa sala de cinema apenas, na Bahia. Então, assim, ouvinte, espectador do Papo de Cinema aí de Salvador, que deve estar pensando, mas como que estão falando dessa estreia? Esse filme já estreou. Ah, só aí, vocês foram privilegiados. Só em Salvador que o filme teve as suas primeiras exibições, percorreu ali aquela semana protocolar para cumprir tabela, depois seguiu o percurso de festivais, inclusive teve exibições no Festival do Rio, teve exibições na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e agora, oficialmente, no Brasil inteiro, Ainda Estou Aqui. E é um filme que chega cercado de muita expectativa, né, Robledo? Eu acho que tem uma questão do marketing, que soube muito bem aproveitar o quanto esse filme teve visibilidade internacional. É um filme que passou pelo Festival de Veneza, e dizem as boas e as más línguas que Fernanda Torres merecia ter ganhado o principal prêmio de interpretação no festival, e não ganhou, né? Será que é outro momento que a gente vai ficar décadas chorando como a mãe dela, a Fernanda, perdendo o Oscar para Gwyneth Paltrow? Pode ser, né? Aliás, a gente quer saber também, né? a gente quer saber a sua opinião aqui embaixo. Há quanto tempo você ficou chorando a perda do Oscar de Fernanda Montenegro? Você chora até hoje? Você já se deu conta de que é assim mesmo que a coisa funciona e já assimilou, né? A questão é que lá todo mundo sabia, né, que a Fernanda era... Aliás, não só a Fernanda, a gente tem o nosso bairrismo e traz a questão para a Fernanda, mas das 5 indicadas, a mais fraca era a Gwyneth, que não está ruim, é importante ressaltar, ela tá ok, é uma comédia romântica, Shakespeare apaixonado, bonitinha, ela tá ok no filme. Mas para ser indicada já foi um sucesso. Agora, ganhar, gente. Qualquer uma das 4 estava muito melhor. A gente esquece que, além da Fernanda, por exemplo, tinha Meryl Streep concorrendo naquele ano. Sabe? Então. Kate Blanchett. Emily Watson, sabe? Era esse nível, assim, uma coisa. Mas, beleza, vamos lá, uhul. Agora, nós temos a Fernanda Torres no Festival de Veneza, que tu me mencionaste. Aliás, importante mostrar, o filme não saiu de mãos abanando. O filme ganhou o prêmio de melhor roteiro, que é um baita prêmio, né? Excelente. Excelente. Talvez não seja ali o top de linha, palma de ouro, o grande prêmio do júri, mas é um prêmio de respeito. Só que, de fato, o filme, desde as primeiras exibições no Festival de Veneza, e o Ainda Estou Aqui foi um dos primeiros filmes, a gente sabe que é uma maratona de 10 dias, mais ou menos,
se falava muito nessa expectativa da Fernanda Torres ganhar o prêmio de atriz, até porque, vamos combinar, né, Marcelo? A Fernanda carrega o filme sozinha, praticamente. Ela leva o filme nas costas, a gente tem aí um elenco estelar, mas basicamente de pontuações, né? Kai Horowitz faz uma cena, Maeve Jenkins faz uma cena, Dan Stubach tem 2, 3 cenas, mas a Fernanda Torres carrega o filme. Se a gente tem aí um bom suporte, talvez, e como coadjuvante, até porque está sendo comentado já, é o Selton Mello, que faz Sim. esse esposo, que é a sinopse, não é nenhum spoiler. Ele vai ser sequestrado pela ditadura no Brasil. Ele faz um personagem real, né, que existiu, o ex-deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado pela ditadura e assassinado pelo governo brasileiro. Então, o personagem do Celto desaparece lá pela cena do filme, não volta mais. Então, é de fato uma figura coadjuvante. Quem leva o filme o tempo inteiro é a Fernanda Torres e ela está excepcional. Há algumas teorias do porquê que ela perdeu. Existem. Isso é história de bastidores, a gente vai tentar aqui não dar nomes, ficar É entre nós. fofoca? É fofoca, Robledo? É fofoca. Conta fofoca. É fofoca. Que eu tenho certeza que eu e as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, a gente quer fofoca, porque a gente gosta de fofoca. Cinema é fofoca também. Mas a questão é que ela perdeu para Nicole Kidman, pro Baby Girl, um filme que vai estrear aqui só em janeiro. Então, enquanto a gente não assistir ao Baby Girl, a gente não pode dizer que foi justo ou não. É verdade, isso né? é verdade. Se houve injustiça, não. Tem que segurar. Vamos segurar, né? A Fernanda merecia ganhar? Merecia, tá? Excelente. Mas será que a Nicole tá melhor? Não sabemos. Vamos segurar e esperar até janeiro. E outra coisa que credencia o Ainda Estou Aqui para ser um filme muito aguardado é o fato de ser um filme do Walter Salles, né? O Walter Salles é um dos principais realizadores em atividade no Brasil, diretor de Terra Estrangeira, diretor de Abril Despedaçado, diretor de Central do Brasil, né? E ele reforça, inclusive, o elo com a família, né? Com a família Montenegro Torres, porque Fernandona, né, correu o mundo, ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim com o Central do Brasil, concorreu ao Oscar, como a gente falou, e aqui ela aparece no filme, mas a gente vai falar mais especificamente do filme no nosso segundo bloco. Primeiro a gente está só dando aquela rascunhada. O Walter é um cineasta que não fazia um filme no Brasil de ficção há 12 anos, né? O último filme ficcional brasileiro dele tinha sido Linha de Passe, que inclusive concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, ou seja, o Walter Salles é um cineasta que costuma ter uma entrada muito boa em festivais internacionais, especialmente nos festivais europeus. De lá para cá, o Walter fez um documentário internacional que se chama Jia Zhangke, O Homem de Fenyang, que é um documentário sobre o Jia Zhangke, que é um dos grandes cineastas da atualidade, um cineasta chinês, e fez o Na Estrada, né, que é baseado numa das principais obras da literatura beatnik norte-americana, do Jack Kerouac, né, o Na Estrada, o On the Road, que era um projeto do Francis Ford Coppola. É Coppola que fala, Robledo? Aprendemos, né? O Francis, vamos chamar de Francis. O Francis passou pelo Brasil esses dias e andou corrigindo algumas pessoas, né, que se aproximaram dele com o Coppola. E ele, não é Coppola, é Coppola. Coppola, porque é italiano. parla italiano. Parla italiano, né? Era um projeto do Coppola, né? Que ele ia dirigir em algum momento, mas ele tinha os direitos do livro e aí escolheu, olha só, tem uma coisa de prestígio, escolheu o Walter Salles, que é um cineasta que tinha feito um filme internacional antes, que o Robledo ama de paixão, chama Água Negra. Diários de Motocicleta. Ah, vocês estão vendo que jogo? O Diário de Motocicleta é maravilhoso. O Água Negra... Esse, ó... né? Mas norte-americana, o Água Negra tinha sido o anterior trabalho dele, né? Então, Isso, assim, mas o Walter que Salles tu é um falou cara... internacional, eu consegui dar esse drible. Aliás, trivia, Marcelo também é trivia. No filme do Allen, Match Point, tem uma hora que eles vão assistir a um filme, eles dizem, vamos assistir a um filme, mas é Diário de Motocicleta, eles vão assistir a um filme do Walter Salles. Olha, citado por Allen. A Caetano é amigo de Almodóvar, o Woody Allen é amigo do Walter Salles. Olha, são amizades, com tudo relacionamentos. E é interessante porque o Walter Salles vai fazer essa história baseada num livro, né, do Marcelo Rubens Paiva, de mesmo nome, Ainda Estou Aqui. Isso é uma imagem que fala por si só, porque Ainda Estou Aqui, o livro está aí também, né? O livro ainda está aqui. Não, o Marcelo pediu emprestado, mas não vai levar, porque ainda está aqui o livro. Tá vendo? Isso aqui é dois tiozões falando. Dois tiozões falando é isso, dá essa piada ridícula. Mas se depois dos 40 a gente não puder reivindicar esse estatuto de tiozão, vai ser quando, né? Também. Mas, como, né? Como?
O interessante, e aqui eu acho bom a gente fazer nessa introdução, a gente falar o seguinte: eu e o Robledo assistimos ao filme em circunstâncias diferentes e a partir de perspectivas muito diferentes. Porque eu não li previamente o livro e o Robledo leu o livro antes de assistir ao filme. E Robledo, a gente conversou. Eu vou fazer uma pergunta cretina, porque eu estou fazendo aqui na gravação, porque eu já fiz essa pergunta fora do ar. Tem muita diferença filme e livro? Ó, de praxe sempre tem, né? Tem. É muito difícil tu pegar um livro e depois assistir o filme, ou o contrário. Geralmente eu prefiro ler o livro antes, para depois. Porque é a ordem das coisas, né? É o livro e depois se adapta. Quando tem o contrário, né? Tem um filme de muito sucesso e depois fazem uma adaptação literária. O livro geralmente é horrível, né? Então eu desprezo esse caminho. Mas quando o cara escreve um livro e o livro faz tanto sucesso que decidem adaptar para o cinema ou para uma TV, minissérie e tal, são visões muito diversas, porque tentam fazer o melhor filme possível e o livro já está sendo adaptado porque deu certo, fez sucesso, etc. Então, assim, a gente pode citar como exemplo. Eu tenho 3 exemplos que eu trago comigo, que é o Reparação, né, do Ian McEwan, que gerou Desejo e Reparação, que ambos são maravilhosos. O livro é incrível e o filme é fantástico, eu gosto de ambos. A gente tem Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, uma coisa assim, o sobrenome dele, que é um livro e o filme é maravilhoso. Tanto que o Chuck diz, né? O fim do livro e o fim do filme são diferentes. Ele disse: o fim do filme é muito melhor que o do livro. Não é? É sobre isso. E eu acho que o exemplo clássico é o Iluminado, né? Do Stephen King, né? Que o Stephen King só não gosta do filme porque o filme é muito melhor que o livro dele, né? Porque o filme melhora o livro. O livro, exatamente. O filme gente, é um horror o livro. O livro é muito ruim, muito ruim. E o filme é fantástico, né? Maravilhoso. Enfim, estamos nesse Você exemplo. Aí que é fã do Stephen King, vai aqui no comentário e diz: é horrível mesmo, Iluminado, o livro? Me conta. Que eu não li quero ainda, ver se alguém, então eu quero ver se alguém tem coragem, assim como tiveram os votantes das Framboesas de Ouro, que indicaram Stephen King a pior diretor do ano, por Iluminado. O Kubrick. O Kubrick, indicaram o Kubrick como pior diretor do ano por Iluminado, que é um filme, no coração, né? A gente tem aqui o Iluminado, mas naquela época o filme foi recebido com muitas ressalvas. Enfim, ainda estou aqui, tu me pergunta qual é melhor, o livro ou o filme? São experiências bem diversas. Agora já vou soltar isso de imediato. Até porque o Marcelo está com um foco no livro e o Walter tem outro foco. E, basicamente, a gente tem aqui nesse livro um livro de quase 300 páginas, 295 páginas, tá? O Walter adapta, eu acho que as 100 primeiras. É 1/3 que ele adapta desse livro. E depois de ele passar... O filme tem, 2 horas? Um pouco mais, Marcelo? Um pouco menos? Ele tem, se eu não me engano, ele tem 2h05, uma coisa assim. 2h10, 2h15, uma coisa assim, acho até mais. Digamos 2 horas, vamos pegar 2 horas. 1h40 essas 100 primeiras páginas. Os outros 20 minutos é o resto do livro. Então, assim, ele dá um gás no final ali, que talvez... Eu já li algumas críticas, algum pessoal, colegas nossos, falando que o final soa meio apressado... E, de fato, tem isso, principalmente se tu levar o livro em consideração. O Marcelo talvez não tenha percebido porque não tinha essa bagagem junto. Então, assim, sou orgânico, não é uma coisa atropelada. Apressada é diferente de atropelado, vamos dizer assim. Pode só quando tu tá esperando esse amontoado de informações que está no livro. Mas enquanto narrativa à parte, isolada, acaba funcionando, porque o filme todo se passa lá no 1970, 71, né? Que é o desaparecimento do pai da família, né, o Ruben, e depois tem 2 pontuações em 96 e 2014. Tem, sim, um pouquinho em 2006, e o que acontece com essa família nesses 2 outros momentos dissociados de tempo e espaço. O livro leva muito mais tempo discorrendo sobre esses outros momentos, como a família sobreviveu depois de tudo isso. E o Walter está mais focado na questão da ditadura, do sequestro, daquele momento, do baque-se. Esse é o conflito do filme. É o clímax, é esse desaparecimento e como que a família vai reagir. Então tem e o livro é sobre a relação desse filho
que é o Marcelo, né? Essa história aconteceu com ele e com a família dele. E ele tá no filme, na maior parte do tempo, como uma criança, né? Na maior parte do tempo é um menino que ele aparece. O livro é sobre a relação dele com a mãe. E o filme é sobre essa mãe e o país. É um comentário sobre o país, o filme, né? Então, essas são basicamente as principais diferenças entre um e outro. Olha que bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Ainda Estou Aqui. Mas antes, deixa a tua curtida aqui e comenta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? A gente sabe que o pessoal deixou sua curtida, seu comentário aqui, então nós podemos seguir falando sobre Ainda Estou Aqui. Eu assisti ao filme no Festival do Rio, falei lá no começo, no primeiro bloco, que eu e o Robledo tínhamos assistido ao filme em circunstâncias diferentes. Eu vi numa sessão aqui no Festival do Rio, que é uma sessão que teve aqui, a gente ficou sabendo que o filme ia passar, toque me voe, quando vi estava na sessão, assistindo ao filme, né? E foi uma experiência muito bacana, né? A gente estava diante de uma história que é uma história factual, verídica, né? Que embora, como o Robledo falou, seja um filme baseado num livro, esse livro é baseado na realidade, é um relato muito pessoal do Marcelo Rubens Paiva, do que aconteceu com a sua família. A família Moreira Salles, que é a família do Walter, era amiga dos Paiva, né? Então eles tinham relações. Então, de alguma maneira, também tem uma certa pessoalidade em contar essa história para o Walter Salles, porque ele está contando a história de amigos da sua família. E a gente tem um primeiro momento que eu acho muito bonito no filme, que é a construção da felicidade. Desde o primeiro plano, e até a gente falou isso logo depois que tu assistiu ao filme, né? Que a gente tinha visões ligeiramente diferentes do foco principal dessa história. Talvez porque nós tenhamos bagagens diferentes, o Robledo com o livro e eu sem o livro. Mas desde o primeiro plano a gente tem uma felicidade atravessada pela ditadura, né? No primeiro plano do filme a gente tem a Fernanda boiando, né, à beira-mar no Rio de Janeiro e a cena sendo cortada por um helicóptero, né? É um dado militar, um ícone militar cortando tudo aquilo. E a gente tem um primeiro momento que é toda uma construção da felicidade dessa família, mesmo que aos poucos, né, Robledo, a gente tem ali nas frestas dessa felicidade sempre a ditadura sendo algo ameaçador, né? São os amigos falando que talvez vão ter que fechar os seus negócios, são conversas que começam, mas não terminam, né? E a personagem da Fernanda, nesse primeiro momento, é uma personagem muito, não sei se passiva é a palavra, mas dentro de uma lógica até masculina, patriarcal e tudo mais, a gente fica muito claro que o deputado é o chefe da família e que ela é a garantidora da paz daquele lar, daquela casa, né? Ela cuida para que aquilo tudo continue funcionando, para que os filhos que disseram que vão à praia voltem na hora que disseram, para que tudo esteja correndo bem e tudo mais. E aí a gente tem uma ruptura, que é a ruptura justamente quando o personagem do Selton Mello diz, inquirido pela ditadura, levam ele embora e ele diz, daqui a pouco eu tô de volta. E aí a história, isso não é nenhum spoiler, porque a história mostra que o deputado Rubens Paiva nunca voltou, né? E aí a gente vai falar sobre um filme que toca na questão da ausência, mas eu acho essa primeira parte construída de uma maneira tão bonita, né? Esses afetos, esses carinhos entre essa família, é uma coisa tão bonita, que eu fiquei muito com essa sensação, Robledo, de que o filme, no fim das contas, claro que vai falar da ditadura, que vai tocar nessa nossa ferida que infelizmente ainda está aberta, mas é um filme que, a semelhança de outros filmes do Walter Salles, vai falar essencialmente sobre uma família que por um elemento externo está sendo desmantelada, né? Isso já acontecia no Central do Brasil, né? Que a gente tinha famílias ali disfuncionais, né? Cada um à sua maneira, mas que eram meio que... Existia uma tentativa de construir uma família a partir de várias orfandades,
a gente tinha isso no Abril Despedaçado, a gente tinha isso no Linha de Passe, e eu fiquei muito forte com essa sensação. O discurso da ditadura é muito interessante e tudo mais, mas eu fiquei muito mais preso a essa ideia da família que vai sendo desmantelada por conta desse elemento externo, que no caso é a ditadura. A gente precisa entender, eu acho que para qualquer reflexão a respeito do Ainda Estou Aqui, parte de um princípio e de um conhecimento de que o diretor se chama Walter Salles. E o Walter Salles é membro de uma das famílias mais ricas do país. Tá? Eles eram donos do antigo banco Itaú, o Unibanco, que virou Itaú, etc. Então, assim, tem os Institutos Moreira Salles pelo país, etc. Vocês são uma família muito privilegiada, digamos assim. Então, assim, o cinema do Walter, por mais que seja um cinema muito sensível, muito humano, e é um cinema superlativo em vários aspectos, foi um cinema realmente muito comedido e muito íntimo em seus posicionamentos críticos, digamos assim. Sabe? Filmes como O Primeiro Dia, sabe? O próprio Central do Brasil, são filmes que traziam questões críticas da realidade brasileira, mas nas entrelinhas, né? Sim. Aquela jornada da Dora com o menino pelo Nordeste brasileiro, conhecendo aquela realidade do que é o Nordeste, tão longe das capitais de onde eles partiram, do sequestro de crianças, né, do tráfico, do que se passa numa virada de ano no Rio de Janeiro, que é cheia de expectativas e tudo vai melhorar, todo aquela submundo que existe por trás disso, ele traz essas discussões, mas nunca na frente da questão, ele está lá no meio. Eu acho que Ainda Estou Aqui, muito provavelmente eu qualificaria como o filme mais político dele. Por isso que, até certo aspecto, me incomoda um pouco essa visão, e eu acho bacana quando tu traz pra gente poder ter esse diálogo, quando tu diz, é um filme sobre uma família destruída. Pra mim, é muito mais que isso. Pra mim, é um filme sobre um país sendo destruído. Hoje, tu mencionaste essa cena inicial do filme, que eu acho maravilhosa, dela boiando no mar de Copacabana e olha para o céu e passa um helicóptero, né? O pôster do filme, eu não sei se vocês repararam, é um pôster que fala muito. Nossa, essa imagem é linda. Essa imagem é linda e parece ser uma imagem completamente banal, as pessoas não se dão conta, mas assim, é uma imagem maravilhosa porque é uma foto familiar. A família toda se reúne e vamos tirar a foto. Só que ao mesmo tempo que está o pai o pai por uma presunção masculina de um suposto local de poder, o cara tinha sido deputado, né, tem amigos influentes, faz parte de uma intelectualidade nacional, se achava meio inalcançável. Ele disse assim, não, eu estou bem, eu estou aqui. E as crianças realmente não se davam conta do que estava acontecendo, justamente por serem crianças. Estão todos eles olhando para o lugar da foto e sorrindo. A mãe está olhando para um outro lado e está com uma expressão consternada. Ela está séria. No filme a gente sabe por que ela faz isso, porque bem na hora da foto passa uma tropa militar, alguns caminhões, e ela desvia o olhar para ver o que está acontecendo. Isso está no filme, esse registro dessa cena que acabou virando o pôster. E isso, então, conlui com esse outro momento que tu citaste dela vendo o helicóptero do céu. Eu li hoje, por exemplo, que nós estamos gravando esse podcast no dia 7 de novembro, é o dia da estreia do filme. E nos jornais matinais eu estava lendo algumas matérias sobre a estreia do filme, e teve um colega nosso que comentou ali dizendo assim, justamente citando essa cena, e diz, algo sombrio pairava sobre a família Paiva. Foi a frase usada. Que vai, em certo aspecto, em concordância com o que tu está dizendo, dessa família que vai ser desmantelada a partir de agora, realmente por algo muito trágico que estava se aproximando. Nesse momento, para mim, eu vejo como algo sombrio pairava sobre o país todo, sabe? É um filme sobre reaprender a lidar mesmo diante das maiores e piores adversidades. O Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro, ele começa o livro dizendo que a vida inteira, como eu disse antes, ele era uma criança quando isso aconteceu, ele foi ensinado que o herói da família era o pai. Que o pai que tinha sido sequestrado, que tinha sido perseguido, que tinha sido morto. E ele viveu, ele se amadureceu, ele cresceu, ele foi ensinado sobre a égide dessa ausência, desse homem que faltava dentro de casa. As lembranças dele, ele cita no livro, foram cada vez mais formadas pelas matérias que ele via nos jornais, porque aquilo que ele viveu com o pai foi muito pouco.
E foi só quando chegou a iminência da perda da mãe, porque daí a gente vai chegar nesse ponto do porquê que tem esses dois pulos temporais no final do livro, do filme, aliás, que são, com essa mãe, a Eunice, começa a desenvolver Alzheimer, e daí tem a grande cena final, e é interessante como o Alzheimer é uma doença. Eu já tive Alzheimer na minha família, então eu posso falar de uma postura mais próxima. É uma doença muito cruel, porque ela vai corroendo a pessoa por dentro. A pessoa aparentemente continua ali. Tu pensa, ela tá ali, tá dormindo, almoçando, só que por dentro ela tá deixando de ser aquela pessoa, ela não é mais aquela pessoa. E a Eunice vai desaparecendo frente aos seus filhos, à sua família. Ela viveu mais de 10 anos com a doença. E a família teve que conviver com esse desaparecimento progressivo da personalidade daquela mulher, que teve que se reinventar. O Marcelo aponta muito bem. Era uma mulher que tinha sido criada para ser uma dondoca, né? Sim. Uma dona de casa, uma gerenciadora, enquanto que o marido era o provedor e os filhos tinham as suas vidas independentes disso. Ela precisou assumir esse lugar do marido em um certo ponto. E ela teve que se tornar a provedora. Ela teve que começar a trazer e gerenciar e tomar a frente das decisões. E ela não só fez isso, como fez de uma maneira exemplar. A Eunice se tornou uma liderança nas áreas onde ela foi atuar. Internacional. O nome dela, eu acho que hoje, se tu parar para botar do lado a lado, por maior que tenha sido a tragédia com o marido, o nome da Eunice é muito mais relevante internacionalmente, diante de Sim. frente de tudo que aconteceu. Então, assim, vai ter um certo momento, num diálogo dela com o filho, em que ela vai virar para ele e vai dizer essas palavras: ainda estou aqui. Ou seja, por mais que a doença e a vida e o governo e a ditadura e tudo mais tenha lutado para destruí-la, ela continua ali. E eu acho que o Walter abre mão um pouco disso para mostrar que o Brasil ainda está aqui. Por isso que eu trago mais essa reflexão. A gente vai passar por tanta coisa horrível e seguimos passando, lembrando essa semana mesmo das eleições presidenciais norte-americanas e o resultado das eleições municipais aqui no Brasil e quanto esse perigo da extrema-direita está se aproximando. O Brasil sobrevive. O país sobrevive, o mundo sobrevive. De alguma forma, a gente vai ter que se reinventar. E talvez seja, para mim, essa a grande mensagem do filme. Tu falou de uma coisa que eu acho fundamental, que é situar o Walter Salles como um autor que faz parte do 1% mais privilegiado da população, né? A gente está falando de um dos cineastas, não é sacanagem não, gente, é de um dos cineastas mais ricos do mundo, né? Ele Já tá foi eleito em listas. Exato. Então, assim, uma coisa que o filme faz é o Walter em nenhum momento desfoca o olhar dele para esse extrato social. Eu falo muito dessa questão da família porque eu acho que o filme traz todos esses diagnósticos. É evidentemente um filme também sobre a ditadura e vai colocar ali, e é óbvio que o martírio dessa família também é um martírio de várias outras famílias. Ele espelha o martírio de várias outras famílias, mas em nenhum momento o Walter Salles vai sair do registro dessa classe média alta. Então, assim, ele vai focar sempre nos Paiva e vai focar sempre nos amigos dos Paiva, ou seja, como é que a ditadura destruiu parte da vida dessas pessoas especificamente. Ele não vai fazer, por exemplo, uma coisa que o Wagner Moura faz no Marighella, que é abrir e fazer uma leitura um pouco mais ampla da luta armada, de quem é quem, dos conluios e tudo mais. Ele é um filme. Por isso que eu sustento essa ideia do filme familiar, porque é um filme focado em como é que a ditadura destrói aquela família, né? E ao mesmo tempo, eu acho muito pertinente a gente estar assistindo ao filme, né, em 2024, né, Robledo, justamente por tudo que tu falou aqui. O filme tem méritos estéticos e narrativos que são méritos que a gente já tinha identificado no cinema do Walter Salles. Eu acho que tem coisas, por exemplo, muito bonitas, como a maneira como ele utiliza o Super 8, as filmagens de Super 8, para dar a ideia de uma imagem que é familiar. Porque, né, quem tinha um pouco mais de condição nos anos 70 e nos anos 80 comprava essas câmeras de bitola Super 8 para justamente fazer vídeos caseiros. Ou seja, ele consegue construir, ele consegue emular essa imagem, o afeto dessa imagem caseira. Eu não estou filmando qualquer pessoa, eu estou filmando meu pai, eu estou filmando minha mãe, eu estou filmando meus irmãos. E eu acho isso muito bonito. O Walter chega perto, porque isso é quase um clichê, né? Usar uma imagem Super 8 de família. Mas ele olha para isso de uma maneira muito interessante e faz algo poético a partir dessas imagens. Eu acho muito bonito como ele constrói tudo isso. E mesmo a ideia da ditadura, que, claro, eu estou sustentando aqui a ideia da família, mas tem essa construção, né? A gente vê os porões da ditadura, mesmo milicos que não eram favoráveis à ditadura e que, às vezes, no pouco tempo que eles tinham, eles diziam assim, mas eu não concordo com isso.
É um ressalto desse humanismo do cinema do Walter, né? Essa coisa de exato. mostrar que não é massificado, não é todo mundo pensa igual. Não é todo milico. São indivíduos, né? Não é- Exato. Às vezes a gente tinha um cara lá que, até porque. E aí tem uma lógica de poder, né? Um soldado rasíssimo, dentro da instituição, ele tem que fazer o que mandam pra ele, ele não vai dizer. É claro que daí aqui o Walter podia colocar esse personagem tendo um arrobo de heroísmo, dizendo, não, eu vou largar a farda e vou sair lutando. Mas a gente tá dentro de uma ditadura, gente, em que inclusive os mais pobres, os mais subalternos vão sofrer mais ainda. Ou seja, esse cara teve que pensar duas vezes, porque talvez, eu aqui viajando, mas é isso, né? Talvez o soldo dele seja importante para a família e tudo mais. Mas a gente vai ter um filme que eu acho que toca nessas questões, e nesse momento de ascensão, de novo, da extrema-direita, é muito importante a gente assistir esse filme e se sensibilizar, infelizmente, com o sofrimento dessa família. Porque essa família é sofrida, só que esse eu acho é o pulo do gato, Robert. É o sofrimento, é algo que vai nos deixar uma marca quando a gente assiste ao filme, mas é um filme também que fala mais da coragem de sobreviver do que da força usada para tentar aniquilar a gente. Eu acho a cena mais bonita quando o fotógrafo diz assim, vamos tirar foto da família, e aí ela diz assim, não, mas todo mundo sério, porque o editor quer assim, e ela diz, e a Eunice diz, não, todo mundo sério não, todo mundo sorrindo. Então, assim, eu acho que essa cena especificamente é uma ode a isso, a essa capacidade de sobreviver, de ainda estar aqui, apesar de tudo. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Pra gente encerrar, Ainda Estou Aqui, vai pro Oscar? Vai pro Oscar e vai ganhar mais. E eu vou dizer aqui, acho que não ganha o Oscar de melhor filme internacional, que eu acho uma pena, porque tem competidores muito fortes, e a gente sabe que o jogo ali também é um jogo de campanhas, né? Quais as campanhas que podem mais e podem menos. Mas eu acho que vai, e a gente vai estar lá, ó, vendo o Oscar. E Fernandinha, anotem aí, até me afastei um pouco. Fernandinha indicada a melhor atriz. Eu tô nessa torcida pela Fernanda para melhor atriz. O Marcelo já viu nesse momento ainda é muito cedo, mas os principais concorrentes é o filme da França e o da Alemanha, né? Que é o Emília Pérez e O Segredo do Fico Sagrado. 2 filmes que o Marcelo já viu e já escreveu, e por isso que ele tá de esse olhar meio pessimista. Eu, na minha ignorância, não assisti esses outros, então aqui, ó, tô na torcida, acho que Ainda Estou Aqui, tem condições de trazer esse ouro pro Brasil, mas eu quero... vou deixar registrado aqui nesse momento. Vai ser indicado ao Oscar e vai ser uma coisa meio Cidade de Deus, em mais de uma categoria. Vai para filme estrangeiro. Fernanda Torres, estou nessa torcida. Roteiro adaptado, eu acho que tem muitas chances. É verdade. Direção de arte, design de produção, né? Antes que é lindo. Que lindo. Figurino, montagem, o Walter, o Celton. Até melhor filme, gente. Ó, eu acho que tem muitas possibilidades e eu Ainda Estou Aqui fazer bonito no Oscar 2025. Voltem aqui e nos cobrem. E verifica se você está seguindo a gente lá no YouTube, que é super importante. Curta e compartilha esse episódio. Gente, um grande abraço a todos e até a próxima.